A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a tua vida, Deus de paz continue te abençoando, fazendo toda a diferença no teu lar, no teu ministério. Vamos refletir na palavra do Senhor, no livro de Ezequiel 37:4, que diz assim: profetiza sobre estes ossos, ó filho do homem, ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Ezequiel, que quer dizer Deus fortalece, glória a Deus. Deus fortaleceu aquele grande profeta nos momentos de dificuldade, nos momentos em que ele achou e pensou que Deus estaria até longe e distante dele, mas o Senhor sempre esteve bem pertinho de Ezequiel. Ezequiel, que é composto por 48 capítulos e 1273 versículos, mas a passagem mais conhecida, uma das mais conhecidas, é quando se trata do Vale dos Ossos Secos. Deus está falando acerca de um tempo de restauração espiritual, restauração que produz fidelidade e comprometo com a palavra do Senhor. De um tempo de avivamento, que avivamento é tornar mais intenso, tornar mais vivo, tornar mais ávido aquilo que se escuta ou que se ouve. É quando em nós, algo está morrendo, perdendo as esperanças. E aí vem um grande avivamento da parte do Senhor para reativar aquilo que estava sendo perdido. Avivamento, então, é tornar vivo, é trazer a viver. E a situação do Vale dos Ossos Secos é uma situação caótica, é uma situação em que se apresenta uma catástrofe espiritual. E nessa catástrofe espiritual, Deus usa um grande profeta para poder anunciar que no meio da catástrofe tem vida do Senhor chegando sobre a minha e sobre a tua vida. Deus lembra da aliança que ele fez com Israel, o cuidado de Deus para com Israel. Tirou aquele povo do Egito, cuidou daquele povo em todos os momentos. Durante o dia, colocou uma nuvem para que o sol não os castigasse de forma terrível. Durante a noite, colocou uma coluna de fogo para os guiar, para que eles não perdessem o caminho. Deu água, deu comida para aquele povo. E Deus lembra da aliança que ele escolheu para amar, da aliança daquela nação que ele escolheu para ser o seu povo para todo sempre. Mas aquele povo que Deus escolheu, aquele povo que foi alvo de tanto livramento do Senhor, aquele povo que Deus resgatou do Egito, era um povo ingrato, era um povo infiel, era um povo que gerava morte dentro de si mesmo. E aí viraram as costas para Deus, esqueceram do cuidado de Deus, viraram as costas sem retribuir nada do que Deus lhes entregara. E aí a primeira coisa que eles vão fazer é cometer o pecado da idolatria, é virar as costas para Deus com ingratidão e olhar então para outros altares e levantar e erguer outros altares aos Baals, aos Balaíns e a tantos outros deuses que haviam no mundo antigo. A primeira coisa então que eles voltam é idolatria. E Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. E um tempo maior de apostasia no meio de Israel é quando Acabe casa-se com Jezabel, que era uma idólatra por natureza, e vai elevar o coração daquele povo, de toda uma nação, a voltar as costas contra Deus. E neste momento, Jezabel ela vai usar até de corromper os verdadeiros profetas de Deus, para que se virassem contra Deus e profetizassem ao contrário. Mas Deus tem guardado os seus remanescentes, Deus tem guardado aquele povo. Deus não divide a sua glória com ninguém. E na mesa de Jezabel estava lá a corrupção, estava lá um povo idólatra, ingrato, que viraram as costas contra Deus. Então Deus olha para aquele povo e diz: olha, eu lembro da aliança, mas eu vou ter que usar uma nação mais pecadora que vocês. Eu tenho que usar uma nação para castigar vocês, para fazer vocês lembrarem de mim outra vez. E aí Deus usa o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, que vai ser o rei da Babilônia, do grande império do mundo antigo.
E ele vai ser conhecido como a vara do açoite de Deus, a vara do instrumento para Deus castigar aquele povo, para Deus punir aquele povo. Nabucodonosor, que era filho de Nabopolassar. E Nabopolassar, ele vai morrer na batalha, na grande batalha de Carquemes, ano 805 a.C. E nessa batalha, o pai de Nabucodonosor, ele vai ser ferido de forma violenta e cruel. E ele morre. Nabucodonosor assume o trono e, enlutado ainda, ele ordena que Israel fosse então invadida para se cumprir a palavra de Deus. E Nabucodonosor vai ordenar que em 3 instâncias Israel fosse invadido, e que na primeira leva trouxesse as cabeças pensantes de Israel, trouxesse os príncipes, a realeza e todos os jovens que eram grandes estudiosos da época, porque a intenção de Nabucodonosor era tornar a Babilônia a 7ª maravilha do mundo antigo. Tanto é que ele conseguiu. E ele quer vencer muitas áreas que nós hoje conhecemos, como a arquitetura, a medicina, a literatura, a filosofia. E naquele período ele vai erguer os jardins suspensos da Babilônia, elevando então a grande Babilônia a uma das 7ª maravilhas do mundo antigo. Na primeira casta ele leva então os jovens da realeza, os jovens que tinham compromisso com o estudo, os jovens que então se interessavam em despertar conhecimento e aí se tornavam sábios por natureza. A segunda leva, Nabucodonosor, ele vai ordenar que 10.000 homens trabalhadores, que 10.000 homens fossem levados para a Babilônia. Homens que soubessem trabalhar com madeira, com bronze, com pedras preciosas, com construções do mundo antigo. E eles são levados então para a Babilônia. E também ele vai mexer numa classe que nunca devia ter mexido. São a classe dos sacerdotes. Quando ele diz assim, olha, entra no templo, pega os sacerdotes e traz eles para cá, porque sem sacerdote não há adoração, não há culto, não há nada que venha a ser prestado ao Senhor. Sem sacrifício não há uma intervenção espiritual. E eles dizem que o Deus dele é muito maior do que os nossos. Então vai no templo, pega os sacerdotes e acaba com esse culto no meio de Israel. A terceira leva, ele vai ordenar ao chefe do seu exército, Nabuzaradã, que ele derrube os muros, queimem os portões, destruam o templo para mostrar que ele está no comando. E é interessante que naquele momento quem era o sumo sacerdote era o pai de Ezequiel, era o sacerdote Buzi. Naquele ano os sacerdotes eles se preparavam e antes de 18 anos sabiam os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco Sagrado: Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, e mais as 613 leis da Torá judaica. E eles se preparavam com 30 anos para exercer o cargo de sacerdote. Sacerdote escuta do povo e entrega a Deus. Mas Deus vai mudar o ministério daquele grande profeta. Deus vai tirar ele de sacerdote para ser um grande profeta sobre o seu povo. O profeta é o contrário, é o inverso. Ele ouve de Deus e entrega para o povo. E naquele ano, daquelas grandes guerras, quem estava assumindo o papel do sumo sacerdote era o seu pai. Eles passavam a vida inteira e com 50 anos eles eram colocados de lado para que outra leva, outra casta de sacerdotes pudesse ser levantada, pudesse ser erguida. E quando ele entra no lugar santo dos santos, Deus diz assim, olha, a paz vai reinar, avisa para o povo que há um tempo de paz aí chegando. E ele avisa, mas o que acontece? Guerra, exílio, cativeiro, destruição, Jerusalém arruinada, jovens mortos à espada, crianças jogadas pelas paredes, mortas ainda nos ventres alguns das suas mães, e a violência toma conta de Israel. E quando na segunda leva, que é quando Ezequiel vai, o seu pai havia sido morto, decapitado pelos guardas de Nabucodonosor, pelo exército de Nabucodonosor. Morre o seu pai, morre a sua mãe, e Ezequiel, ele parte para o exílio, amarrado no meio do povo, e ele ainda vai ouvindo, olha, o filho do mentiroso.
Olha ali o filho daquele que profetizou paz quando só veio destruição. Ezequiel passou calado. Ele seguiu calado no seu exílio, mas não abriu mão da intimidade, da sua intimidade para com Deus. E quando chegaram na Babilônia, os exércitos da Babilônia, os soldados, começavam a dizer agora para o povo de Israel: olha, cantem, vamos, cantem, eu quero ouvir as canções de vocês. As canções de vocês, eu ouvi dizer que eram belíssimas e que acalma qualquer um. Eu quero ouvir as vossas canções. E aí o salmista, no Salmo 137, vai explicar esse momento. E eles vão dizer assim: olha, nós penduramos as nossas harpas nos salgueiros e nós não podemos cantar em terra estranha. Nos falta inspiração, nos falta esperança, nos falta alegria. E nós estamos vivendo em meio a um tormento que ninguém pode entender. Israel estava acabado, Israel estava sem esperança, Israel estava arruinado, Israel estava entregue, não tinha mais força para reagir. Mas aí Deus chama o profeta Ezequiel e diz assim: olha, lembra o que eu falei para Jeremias no capítulo 18? Levanta e vai até a casa do oleiro, e ali eu falarei contigo. E quando ele chega na casa do oleiro, e eis que o vaso que o oleiro estava fazendo caiu das suas mãos e quebrou-se. Mas ele não desprezou aqueles cacos, aqueles pedaços de vaso. Ele pegou os mesmos cacos e começou outra vez a remodelar aquele vaso que havia se quebrado. E Deus está dizendo: assim é o meu povo. O inimigo, ele aplaudiu, ele abateu palmas, ele considerou que Israel agora estava acabado e que a nação eleita por Deus jamais se levantaria em uma adoração verdadeira. Mas Deus lembra a palavra que ele deu a Jeremias: olha, Ezequiel, minha nação pode estar quebrada, pode estar nos cacos, pode estar na poeira, mas ainda é o meu povo, ainda é a minha nação eleita, continua sendo para mim a minha nação amada. Eu vou agir. Agora, muitas vezes nós queremos que Deus haja, mas nós não levantamos, nós não vamos à casa do oleiro, e quando Deus fala que vai nos remodelar: ai, Senhor, não me remodela, porque dói demais. Ah, mas o Senhor pega aquele povo e começa então a mostrar. Sabe por que foi que eu permiti tudo isso? Por duas maldades que o povo de Israel, a mim, praticou. A primeira foi que deixaram um manancial de águas puras e abriram para si, cavaram para si. A segunda, cisternas rotas e imundas. Rotas quer dizer rachada, que não guarda o que lhe é dado no recipiente interior. Então Deus está comparando a um Israel quebrado, a um Israel rachado. Então, Ezequiel, foi por causa disso que eu levei a minha nação prisioneira, exilhada, cativa, porque abandonaram a minha palavra, esqueceram-se de me adorar, trocaram águas puras por águas imundas, por cisternas que o mundo oferece. As coisas que o mundo oferece são maiores para os olhos dele do que as coisas que eu oferto, que eu ofereço. Então, por isso eu permiti que o inimigo, ele viesse e levasse esta cisterna rota para um lugar que não era o seu lugar de origem, a sua terra natal, para aprender a se curvar. Mas aí o Senhor diz: olha, diz ao inimigo: tira a mão do meu povo, porque eu corrijo e repreendo aquele a quem eu amo, e vai chegar o fim do cativeiro. Deus então levanta Ezequiel para se tornar um grande profeta. Troca então esse ministério sacerdotal por um ministério profético. E depois de 13 anos de ser levado cativo, Deus diz: agora, Ezequiel, eu que tanto te mostrei em visões, eu vou te usar agora para proferir. Eu vou te levantar para provocar um grande avivamento, para trazer à vida aquele que está morto. Mas antes eu vou te ferir, porque eu uso aqueles que mais sofreram sobre a terra, que mais choraram sobre a terra, que mais se debateram sobre a terra. E tem mais, Ezequiel, tu não pode chegar no capítulo 37 sem ter passado pelo capítulo 24
E no capítulo 24 e 16, Deus está dizendo para o profeta: olha, te prepara o teu coração, porque eu vou tirar de um golpe só o desejo dos teus olhos. É de um golpe só, para que eu possa te usar como profeta, um golpe só, e eu vou tirar o que deseja os teus olhos. Ezequiel 24 e 17. Geme em silêncio e guarda a dor do teu luto. E Ezequiel agora começa a profetizar no meio do povo. E no capítulo 24, versículo 18, diz assim: eu profetizei pela manhã. À tarde, a minha mulher, ela veio a falecer. Ela morreu. E Deus diz para o profeta: eu disse que eu ia te ferir. Agora silêncio. E ele vai dizer: Senhor, eu não posso nem vivenciar o meu luto. Ele abre a sua tenda e quando ele se depara, mais de 10.000 judeus estão à sua frente. Se Ezequiel levanta e vai para o templo, 10.000 judeus vão para o templo com ele. Se Ezequiel fica dentro da sua tenda, 10.000 judeus ficariam dentro da sua tenda com ele. Ah, Ezequiel, eu vou usar aquele que mais tiveram dores na alma. E é por isso que me agrada te ferir, para que tu saiba lidar com esse povo, o tempo do choro, o tempo do luto, o tempo do sofrimento, e tu tenhas uma palavra para levar. Ezequiel, levado para a Babilônia, agora sentindo a dor do luto, para começar o seu ministério profético. No capítulo 24, Ezequiel é ferido. Mas no capítulo 37, Deus usa a sua boca para trazer restauração sobre o seu povo. E ele está dizendo: veio a mim a palavra do Senhor. E ele me pegou e me levou para o vale. E por que Deus leva o profeta para o vale? Um lugar baixo, normalmente cercado por montanhas. Porque Deus leva, porque a mão do Senhor veio sobre ele. A mão do Senhor veio sobre ele, porque o cenário era catastrófico. E pelo profeta, por si mesmo, Ezequiel não teria ido. O vale que ele vê é um vale que tem uma secura terrível. O vale não está coberto apenas de ossos secos, mas está coberto de ossos sequíssimos. Lá no vale, o local é de silêncio absoluto. Não havia nenhum tipo de barulho ali. E tudo estava quieto e silencioso. No vale é lugar de dureza. Os ossos endurecidos, que não se viam para nada. E é lugar de inércia, aonde nada se move. E tudo naquele lugar só cheira a morte. O profeta no meio do vale vai mostrar que ele é dependente de Deus, porque a mão de Deus leva para lá, e ele vai mostrar a dependência desse espírito, a dependência de Deus em todo o tempo. O profeta no vale tem que ter visão, ou ele vai ser osso, ou ele vai ser profeta. Ele tem que ter visão do que Deus está mostrando para ele e ter a certeza do que Deus está falando. Ele vai ter que ter a percepção de ouvir a voz do Senhor e profetizar quando Deus mandar que ele profetize. O poder da profecia que existe na boca do profeta. Primeira coisa, ela gera movimento. Os ossos batiam um no outro com um barulho e com um ruído, e batiam um no outro e gerava movimento. Gerava uma força para ligar tendões, ossos e nervos. Gerava um revestimento de pele para cobrir os ossos, os nervos e os tendões, e gerava vida quando o Espírito assim foi profetizado. O plano de Deus era um plano de restauração no meio de um vale de ossos sequíssimos. A visão espiritual era catastrófica, mas os ossos no meio da catástrofe ainda tinha jeito para o profeta, se Deus agisse. E quando ele se depara no meio daquele vale de ossos secos, ele percebe que não eram poucos, mas eram muitos. Era um exército inteiro que foi jogado ali. E isto aqui é um produto cultural dos povos antigos, principalmente do Egito e da Mesopotâmia.
Quando existiam os amaldiçoados, eles eram deixados a esmo para que as aves de rapina do céu devorassem as suas carnes e eles não tivessem direito a ter um sepultamento digno para as suas vidas. E aí eram tidos como amaldiçoados. Eram tidos como aqueles que não mereciam um descanso eterno. Os ossos estavam ali porque estavam amaldiçoados por causa do costume e da cultura. E o que tem a ver Israel sendo literalmente implicado a um cenário de ossos sequíssimos, de ossos amaldiçoados. O cenário agora que o profeta vê, ele começa a entender. Deus está mostrando que a casa de Israel era exatamente aquele vale de ossos secos, que não dava mais glória, que não sentia mais a presença do Senhor, que abandona a palavra de Deus, que vira as costas para as bondades e as misericórdias de Deus, se tornam como ossos no vale dos ossos secos. Mas aí Deus usa o profeta como instrumento do seu poder, da sua glória, e o coloca no meio do vale, para que aqueles ossos secos ouvissem a voz do Senhor. E aqui está a nação de Israel, no meio de uma terra pagã, considerada agora como um vale dos ossos secos, mortos espiritualmente. Mas Deus levanta um profeta, aquele a quem eles apontavam e diziam: olha o filho do mentiroso, olha o amaldiçoado. Deus agora vai usar este profeta para falar no meio de uma nação idólatra e pagã que ainda tinha jeito para Israel. Naquele dia não houve rio Quebar, naquele dia não houve trabalho de escravidão, mas o profeta passa para lá e para cá anunciando: olha a casa de Israel, vocês estão semelhantes a um vale de ossos secos, onde não há mais vida em vós. Mas Deus ainda está dizendo: eu sou o profeta da esperança. Deus ainda está dizendo: há esperança para toda a casa de Israel, há esperança para o exilado. Há um anúncio de Deus sobre os meus lábios, se vocês ainda derem ouvidos à voz do Senhor. A casa de Israel, a nação de Israel, estava sendo comparado a um povo sem vida. E quando a gente está longe de Deus, estamos sem viver a plenitude da vida que o Senhor Deus, Ele nos ordena, Ele deixou para cada um de nós. A ação do Espírito entra em ação na terra. O céu entra em ação na terra quando tem profeta verdadeiro falando, profetizando no vale. Houve um tempo que a terra era sem forma e vazia, e a terra estava em trevas e sob um abismo enegrecido. Mas o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra, até Ele completar a sua obra plena da criação maravilhosa, para nos deixar, para nos colocar o seu Espírito em nós, para que nós pudéssemos viver. E aí o profeta está dizendo: houve um tempo que a terra era sem forma e vazia, e estava andando em densas trevas, mas o Espírito de Deus se moveu e colocou em nós o Espírito para que vivêssemos. Hoje, Israel, estamos desse mesmo jeito. Até temos estrutura. Para que serve o esqueleto humano? O maior osso, o fêmur, o menor osso, o estribo do ouvido. Mas para que serve o esqueleto montado? Para dar estrutura para o maior órgão dos seres humanos, que é a pele. Esqueleto sem pele não adianta nada, e pele sem esqueleto não adianta nada. Tira o esqueleto, coloca só pele e os órgãos, ele vai inflar, vai ser um amontoado de órgãos e não vai conseguir se movimentar. Um precisa do outro, mas tem que ter o espírito de vida. O céu entra em ação e coloca o Espírito em nós para que vivamos. Deus está dizendo: no cativeiro Deus está te guardando. No cativeiro ainda tem palavra do Senhor. No cativeiro ainda tem promessa cumprida. Ainda tem coração que ainda queira se inclinar para que o Espírito entre
e viva outra vez. Há uma restauração de Deus chegando para a tua vida. Há uma participação conjunta, um movimento do céu para com o movimento aqui na terra. Ainda tem profeta no meio do vale. Ainda tem profeta profetizando vida sobre esses que já morreram espiritualmente. Um novo tempo, uma nova vida, uma nova aliança, uma nova expectativa, uma nova plenitude com Deus. Este é o resultado de um avivamento. Mas para que o avivamento aconteça, tem que ter profeta comprometido com as coisas de Deus, com as coisas que são do céu. Viver de fato como um povo de Deus sobre a terra, vivendo uma vida de exclusividade, de separação e de renúncia, para que no meio do vale haja vida e vida em abundância. Viver de acordo com a palavra de Deus, ser fiel aos seus princípios, seguir a sua lei. Tem muitos desistindo da casa do Pai porque não querem mais seguir a lei de Deus, não estão mais dispostos a seguir no meio do vale a lei que Deus determinou para que o profeta e o seu povo seguisse. Viver para a glória de Deus é uma escolha, é opcional. Viver para a glória de Deus, ser restaurado e deixar o amor e o zelo de Deus gerar uma plenitude de vida, é para quem quer realmente viver tempo de avivamento ininterrupto na presença do Senhor. Não desvelar os pés como Israel desvelou, mas crer que o Senhor está em todos os momentos. E aí nós vemos a narrativa do capítulo 37. Olha, veio a mão do Senhor sobre mim e me pôs lá no meio dos ossos. A mão do Senhor me pegou, foi Ele quem me escolheu, foi Ele quem me capacitou, foi Ele quem me chamou, foi Ele que me colocou como profeta. A mão dele me escolheu, a mão dele está sobre mim, me pegou pelos cabelos entre o céu e a terra e me levou para o cenário que hoje nós nos encontramos, de morte, de catástrofe, de caos. Mas eis que o Senhor, ao me pegar com as suas mãos e me colocar no meio do vale, Ele me fez dar voltas no meio do vale. Eu não queria andar, mas Ele disse: anda, dá volta no vale, anda em volta deles. Começo a observar, estou eu lá em um cenário declinado, só vejo em cima montanhas e embaixo ossos sequíssimos. Deus não me mandou tocar em nada, mas Ele começou a me mostrar e dizer: anda em volta e vê que não são poucos os mortos no meio da nação de Israel, e vê que não são poucos os mortos que estão dentro da minha casa. Entram, participam, mas quando saem esquecem de tudo e não guardam o que foi tratado no meio da congregação. Passa em volta, observa, são numerosos. E tem mais, eles não estão secos, eles estão sequíssimos. Deus está falando da sensibilidade espiritual, que no meio da sua igreja não está havendo sensibilidade espiritual para o seu espírito. Há sensibilidade espiritual para todas as coisas que são do mundo, mas sensibilidade para o espírito não há. Deus usa o profeta e logo vem perguntar: eu não entendi o que foi que houve, mas as coisas do mundo não têm deixado passar do esmo. Entendi tudo, mas as coisas do espírito, porque estão na carne, não conseguem discernir. Porque quem está na carne não discerne o que é do espírito, e quem está pelo espírito discerne a tudo, e de ninguém é discernido. Olha em volta, vê que estão numerosos, vê que estão sequíssimos, vê que não há mais sensibilidade. Eita glória! Porventura, Deus pergunta a ele: poderão viver esses ossos? Ainda há esperança para Israel? Israel ainda vai voltar a me dar glória, a me adorar, a me glorificar? Poderão viver esses ossos? E o profeta, com muita sabedoria e humildade, olha: Senhor Deus, Senhor Jeová, Tu sabes, Senhor Jeová, Tu sabes. E o Senhor então dá uma ordem, tá vendo, Ezequiel? Até agora eu só te mostrava, mas agora tu vai usar a palavra. Profetiza.
Profetize. Profetize na sua casa. Profetize sobre o seu ministério. Lance palavras de intenso avivamento. Profetize. Profetize sobre esses ossos. Agora imagine o profeta no meio do vale, diante de uma multidão de ossos sequíssimos, e ele começa, eu creio, a colocar a mão nos lábios e dizer: ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Ossos secos, ouvi a voz do Senhor. E enquanto ele está profetizando, ossos secos, ouvir a palavra do Senhor, ele continua dando voltas no meio do vale. Isso significa que ele mexe nos pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Depois que você ouvir essa mensagem, nada mais na sua vida ficará do mesmo jeito. Do jeito que você terminar de ouvir essa palavra, você vai dizer: eu preciso voltar a ser profeta do Senhor, e profetizar sobre a minha casa, e profetizar sobre o meu ministério, e profetizar sobre a minha vida. Ainda não tem nada perdido. Os sonhos podem estar perdidos, mas Deus vai lá e traz de volta, traz à tona para que viva. E o profeta está andando, está dizendo: ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Os ossos não têm sensibilidade. E o Senhor está dizendo: enquanto tu profetiza, enquanto tu estás falando, eu vou fazer com que entre neles o Espírito para que eles vivam. E o Senhor está dizendo: vai profetizando. E o profeta vai profetizando: eis que porei nervos, eis que porei carne no meio deste exército que está em mortandade. Farei com que a carne lhe cresça sobre esses esqueletos, e por fim colocarei o meu espírito para que viva. E ele está dizendo: quando eu comecei a profetizar, eu ouvi um ruído, houve um reboliço no meio do vale. Eita glória! Houve um barulho, ele está dizendo, no meio da igreja de hoje, houve um barulho de glória a Deus misturado com aleluia, que quem olhou de longe se surpreendeu. Mas não estava tudo morto, mas agora está vivo, porque Deus ordenou, o profeta profetizou, e está chegando vida e esperança aí aonde você se encontra. Houve um reboliço, um ruído, o osso se juntando, cada um ao seu osso. O de Maria não se misturou com o de Isabel, o de João não se misturou com o Manuel, mas cada osso ao seu osso foram se colocando de pé. E quando eles se colocaram de pé, agora cheio de nervos, de tendões, cheio de carne, o esqueleto pronto, montado, carne revestindo esse esqueleto, só tinha uma coisa: estavam inércia, porque não havia o Espírito sobre ele. Assim era a nação de Israel, andava para lá e para cá, trabalhavam, choravam as suas dores, estavam sensíveis ao seu sofrimento, mas não havia neles mais o espírito de adoração, o Espírito de Deus. Deus agora vai dizer para o profeta: agora olha para esse exército. Senhor, tem carne, tem osso, tem tendão, mas eles não se movimentam. Agora profetiza. Lembra ele dando volta no vale? Profetiza: venha os ventos dos quatro cantos da terra, sopre do norte, sopre do sul, sopre do leste, sopre do oeste, e entre nesses corpos para que eles vivam. Eita glória! E eu profetizei, eles começaram a se movimentar, eles começaram a dar glória a Deus. Tá vendo esses ossos, Ezequiel? Era a casa de Israel, eram secos, não me davam glória, perderam a esperança. Mas quando tu começasse a se profetizar, eu abri as sepulturas, fiz os mortos levantarem. Eita glória! Trouxe vida sobre a terra, sobre o vale, e os coloquei de pé outra vez, para que eles soubessem que eu sou o Senhor. Eita glória! Abri as sepulturas para que os
mortos vivam nestes dias. Deus está dizendo: eu estou restaurando os teus sonhos. E o profeta vai dizendo: vocês não disseram que eu era mentiroso, que eu era filho do mentiroso? Sabe o que é que Deus está dizendo? Está me usando como uma voz de esperança no meio do vale. Deus está dizendo: acorda. Israel começa a se curvar, Israel começa a se quebrantar. Quando começa a ouvir o profeta falar, começa a voltar em adoração. E ele está dizendo: agora tem jeito. Quando tu te voltares para Deus, as sepulturas serão abertas, os sonhos serão concretizados, e tu voltarás ao teu lugar de origem. Deus estava dizendo para a nação de Israel: eu vou tirar vocês do meio dessa terra pagã, porque não me agrado dessa terra pagã, e levarei vocês de volta ao centro da adoração, levarei de volta a Jerusalém, e vocês reconstruirão a cidade santa, o lugar de adoração. Deus está dizendo para você: quando você voltar para o seu lugar de origem, eu vou fazer com que tudo que estava morto venha à tona. E quem passar por ti vai dizer: verdadeiramente o Espírito do Senhor se movimenta naquela casa, se movimenta naquele ministério, se movimenta naquela vida. Ainda há profeta sobre a nação de Israel. Deus está dizendo: volta com pressa, sai desse vale da mortandade e volta a viver em Cristo Jesus, o Senhor. Só tem vida em Jerusalém, só tem restauração diante da vontade de Deus. O restante é apenas vale de ossos secos. Uma palavra de restauração para a tua vida cansada, oprimida e sem esperança. Levanta, profeta, e vem viver. Receba vida, receba restauração da parte de Deus, receba novos tempos e vem viver a plenitude do Espírito. Sopra Espírito e faz com que eles vivam. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Divino Espírito Santo de Deus estejam com todos vós desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a tua vida em todo o tempo.